Ainda sobre o assunto, o acidente com o avião da Voipers que caiu em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira, chocou o país. Não apenas pelas vidas perdidas, mas também pelos relatos de problemas anteriores com a companhia. Situações como essas podem levar pessoas a desenvolverem medos e traumas de voar. Para entender como eventos assim afetam o psicológico das pessoas, tanto para aqueles diretamente impactados, quanto para quem já vive com medo de voar, eu converso agora com o psicólogo Danilo Suassuna. Oi, Danilo, boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Vamos ver quem a gente consegue ajudar, né? Num momento tão difícil, que a gente possa ajudar mais famílias, como você veio comentando aí antes da gente entrar no ar. Te garanto que a gente vai ajudar muita gente. Eu já começo te perguntando Amém. como os eventos trágicos, como esse acidente aéreo em Vinhedo, impactam emocionalmente as famílias das vítimas, que, claro, são as mais afetadas. Impacta profundamente porque a gente tem aí o fim da vida, que é a morte, né? A gente sabe que vai acontecer, mas como acontece de uma forma tão abrupta, que a gente não estava esperando, as famílias acabam ficando mais comovidas, porque existia a esperança, né, de um casal que ia para um lado ou outro, ia encontrar uma família ou outra, né, um casal de idosos viajando. Então, com essa interrupção da vida, ela é muito drástica, como aconteceu nesse infeliz acidente, a gente acaba sem entender. Então, as famílias agora, a gente diz na psicologia que a gente vai ter que matar a esperança futura. Porque eu tinha uma fantasia de encontrar alguém, eu tinha a esperança de estar junto com um ente querido e que agora não vai acontecer. Então, a gente interromper isso, né, nas nossas vivências, na nossa expectativa, é muito difícil, é muito complicado. Então, o processo do luto ele vai demorar um pouco mais, né, não que exista um tempo certo ou errado, ou fases do luto, não é isso, mas vai acontecer de uma forma mais difícil para essas famílias, porque foram vidas que foram interrompidas de forma muito abrupta, né? Então, a gente fica meio preocupado com essas famílias e se coloca à disposição, né? A gente tem uma equipe de psicólogos aqui que pode atender para poder cuidar dessas famílias, porque é um momento muito difícil. Danilo, a gente já vinha passando por um período longo sem acidentes com voos comerciais. Esse tipo de notícia assusta. Qual que é o efeito psicológico de um acidente aéreo para as pessoas que já têm medo de voar e como identificar um trauma ou uma fobia? Na verdade, o que vai acontecer agora com as outras pessoas, né, que estão aí querendo voar ou não, a gente pode desenvolver um transtorno de estresse pós-trauma. Então, houve um trauma, né, a gente viu um acidente acontecer, e eu acabo tendo ali uma tendência de evitar, falar, não vou viajar agora não por causa disso, ou ter um medo antecipado de voar, falar, nossa, olha, sabe o que é? Eu estou meio ansioso aqui antes de entrar na aeronave, né? E tem gente que pode desenvolver uma ansiedade generalizada, né? Então, não vai entrar em avião de jeito nenhum, agora não vou mais querer viajar, e algumas outras pessoas podem desenvolver o ataque de pânico. Estando ali dentro de uma aeronave, quando dá uma turbulência, vem aquela sensação desencadeada por aquele pequeno momento, né? E aí uma sudorese excessiva, a pessoa vai achar que ela vai morrer naquela situação. Então, e dentre outros, né? Depressão, enfim. Então são várias as possibilidades que a gente precisa cuidar dessas pessoas que já antes tinham medo de viajar. Porque tem gente que não tem muito medo, né? Já entra no avião e vai. Mas como a gente tem uma relação no mundo com um pseudo-controle, a gente acha que a gente vai controlar o mundo, a gente passa todos os dias aí, né, tentando controlar um monte de coisa, tem gente que não consegue entrar no avião por causa disso, porque ela tem medo de deixar a sua vida na mão de alguém, por exemplo, na mão do piloto, ou do copiloto, ou daquela equipe que está ali, né? Então, a gente tem que cuidar desses vários pontos, porque pode acometer de diferentes maneiras. Cada um vai reagir de um jeito. E tem gente que não vai sentir nada, fala, não, amanhã eu viajo, eu confio na companhia aérea que eu tô e continua viajando normalmente. E a terapia ou a psicologia, ela pode ajudar essas pessoas que já têm medo, e esse medo foi aumentado agora com mais esse acidente, então as pessoas que têm esse tipo de medo podem recorrer à terapia para ajudar? A terapia é essencial para que a gente possa enfrentar os diferentes medos que a gente tem na vida. Independente se for desse acidente aéreo ou qualquer outro, a gente vai conseguir lidar com esse medo. Então nós vamos aprender a enfrentar tudo? Não, talvez a gente vá até respeitar mais
o jeito que você vive, o jeito que você está no mundo, e às vezes nem fazer aquilo que você não quer. Mas sim, para quem tem medo de viajar de avião e precisa viajar, a gente indica a terapia assim como uma forma de melhorar o seu enfrentamento. Então, cada um vai enfrentar de um jeito, a gente vai ver qual estratégia você que está aí nos assistindo teria para enfrentar esses momentos, essas possibilidades. Bom, então conta pra gente, na prática, eu, por exemplo, tenho medo de avião. Se eu for entrar no avião com medo, existe alguma coisa que eu já possa fazer, ou o meu acompanhante possa fazer, ou até mesmo a companhia aérea? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: todo mundo que tem medo de viajar de avião tem, em algum momento, essa vontade, essa necessidade de controle. Então, a principal coisa é tentar entender por que que eu acho que eu controlo as coisas e por que que eu acho que eu tenho o controle da vida na minha mão, quando, na verdade, a gente pode minimizar alguns riscos, né, e aumentar outros. Então, o que você puder fazer para minimizar os riscos, você faz. Né, escolhendo uma companhia que você confia, escolhendo um parceiro para viajar ali com você que te dê essa segurança de estar com alguém que faça sentido para você naquele momento, mas essa fantasia, a gente sempre tenta mostrar isso para o cliente, que essa fantasia de controle, que não só acontece dentro de uma aeronave, mas na vida como um todo, ela é só uma fantasia, né? A gente pode minimizar, mas controlar, infelizmente, não tem jeito. Maravilha, Danilo, eu te agradeço muito pela participação aqui com a gente. Eu espero que quem esteja assistindo procure ajuda e não deixe de viajar por conta disso. Não deixa de viajar, não deixa de curtir os momentos com os familiares, com as pessoas que fazem sentido para você, e também não deixa de curtir aí o canal, se inscrever para sempre estar atualizado nas nossas informações aqui no Metrópole, né? Isso aí, acompanhe Metrópolis, acompanhe o Danilo Suassuna. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Grande abraço, turma. Valeu.